No dia 30 de outubro de 1961, às 11h32 da manhã, algo incrível aconteceu. Os seres humanos criaram um novo Sol na Terra. Voando a 10.500 metros de altura, em um bombardeio no arquipélago ao norte da antiga União Soviética, testemunhamos o poderoso dispositivo bélico mais impressionante já criado pela humanidade. Mas antes de chegar a esse momento, vamos entender como chegamos até aqui. No final do século XIX, os cientistas descobriram que era possível extrair energia ao separar átomos. Pense em um átomo como o urânio, que é estável por natureza. Se deixarmos o átomo em paz, nada de extraordinário acontece. Mas quando adicionamos um elemento chamado nêutron ao urânio, ele se torna instável e se divide em dois elementos mais leves, o bário e o criptônio. Talvez isso não pareça tão emocionante, mas há um detalhe fascinante. A massa do bário e do criptônio, somados, é um pouco menor do que a massa do urânio original. Onde foi parar essa diferença de massa? Bem, de acordo com o princípio de Lavoisier, que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a massa aparentemente perdida se transformou em energia. A energia liberada pela fissão de um único átomo de urânio é pequena, mas quando consideramos que há trilhões de átomos de urânio em 1 grama, a quantidade de energia se torna enorme. A fissão completa de apenas 1 grama de urânio é capaz de abastecer 45 casas por um mês inteiro. Impressionante, não é? Agora, voltamos à história. Pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, um cientista alemão chamado Otto Hahn realizou a primeira fissão nuclear em seu laboratório em Berlim. Foi a partir desse momento que entramos na era nuclear, mas não se deixe enganar pelo termo nuclear, pois ele carrega consigo uma reputação controversa. A energia nuclear prometia um futuro com uma fonte de energia altamente eficiente. Países com demandas energéticas crescentes poderiam encontrar uma solução barata e eficaz. A notícia de que a fissão nuclear tinha sido alcançada pela primeira vez na história se espalhou rapidamente pelo mundo. No entanto, a alegria foi breve, pois em 1939 a Alemanha invadiu a Polônia, e o mundo se viu envolvido em uma guerra. Em tempos de conflito, as pesquisas científicas tomaram outro rumo. O que antes era uma promessa de energia eficiente tornou-se uma promessa de armas poderosas. A Alemanha estava à frente nessa corrida. Em 1939, uma carta escrita pelo físico Leo Szilard e assinada por ninguém menos que Albert Einstein alertou o então presidente americano Franklin Roosevelt sobre a possibilidade de a Alemanha desenvolver armas nucleares. Assim, o governo dos Estados Unidos decidiu iniciar seu próprio programa nuclear. No entanto, a Alemanha não construiu uma bomba. Pouco tempo depois, em 1942, o Projeto Manhattan foi criado. Apenas 3 anos depois, em 1945, a primeira bomba nuclear da história da humanidade, resultado do Projeto Manhattan, foi testada. Apenas 21 dias após o primeiro teste, a cidade de Hiroshima, no Japão, foi bombardeada. 3 dias depois foi a vez de Nagasaki. E apenas 3 dias após o bombardeio em Nagasaki, o Japão se rendeu oficialmente, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial de 6 anos. O vídeo poderia ter terminado aqui, mas infelizmente ainda há mais para contar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial sendo marcado por 2 armas de destruição sem precedentes na história, a então União Soviética não ficou satisfeita. 2 anos após o término da guerra, o mundo entrou em uma nova fase de tensões, a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período em que estivemos mais próximos do fim da civilização. Testes nucleares eram realizados constantemente, apenas para demonstrar poder. Somente em 1962 foram realizados 178 testes nucleares, sendo 96 pelos Estados Unidos e 79 pela União Soviética. Se considerarmos todo o período desde Hiroshima, mais de 2.000 testes foram realizados até hoje. E se você acha que as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki foram as mais poderosas da história, então você claramente subestimou os seres humanos. Existem bombas ainda mais poderosas, as chamadas bombas termonucleares. Talvez você já tenha ouvido falar de bombas de hidrogênio ou bombas H, que são exemplos de bombas termonucleares. Isso significa que elas utilizam a fusão nuclear. Na fissão nuclear, um átomo é dividido em partes de menor massa, e uma parte dessa massa é transformada em energia. Já na fusão, 2 átomos leves, como o hidrogênio, são fundidos para formar um novo átomo, de massa menor do que a original, e o restante dessa massa é transformado em uma quantidade imensa de energia. O problema é que a fusão não é fácil de ser realizada. São necessárias temperaturas extremamente altas, como os 15 milhões de graus Celsius encontrados no núcleo do Sol. E onde você acha que podemos encontrar uma temperatura tão alta aqui na Terra? Na explosão de uma bomba nuclear.
De forma simplificada, uma bomba de fusão nuclear funciona assim. Primeiro, uma bomba de fissão, como as de Hiroshima e Nagasaki, explode, gerando temperaturas altíssimas, da ordem de 100 milhões de graus Celsius, mais de 6 vezes a temperatura do núcleo do Sol. Em seguida, um segundo estágio, contendo o hidrogênio que servirá como combustível para a fusão, aquece nessa temperatura extrema, e de fato, a fusão começa a acontecer. Esse processo leva apenas alguns milissegundos, e o resultado é uma bomba de hidrogênio. É tão extraordinário que apenas com uma explosão nuclear anterior a essa fusão é possível ter alguma chance de sucesso, e é aqui que retornamos ao início do vídeo. Voando a uma altitude de 10.500 metros sobre um arquipélago ao norte da antiga União Soviética, testemunhamos o dispositivo bélico mais impressionante já criado pela humanidade, a bomba Tsar. A energia dessa bomba foi calculada em 1.570 vezes a energia combinada das bombas que explodiram sobre Hiroshima e Nagasaki. O bombardeiro que a transportava precisou ser pintado com tinta reflexiva para evitar superaquecimento devido à explosão. E mesmo assim, a tripulação do bombardeiro tinha apenas 50% de chances de sobreviver ao teste. Pessoas a 270 km de distância relataram sentir o calor da explosão em sua pele, e a mais de 900 km de distância janelas foram quebradas. Isso é quase a distância entre São Paulo e Brasília. Apesar de ter explodido a cerca de 4 km de altura, a explosão gerou um abalo sísmico que pôde ser detectado após dar 3 voltas ao redor da Terra. A nuvem resultante da explosão alcançou 64 km de altura, 7 vezes a altura do Monte Everest, ultrapassando a estratosfera. A era das bombas nucleares é uma triste lembrança do que a humanidade é capaz de fazer a si mesma. Os efeitos no corpo humano ainda podem ser sentidos hoje em dia. Você tem isótopos radioativos resultantes de explosões nucleares em seu corpo neste exato momento. E não importa o que você faça, eles continuarão presentes em você. E dependendo da sua idade, até em seus filhos. Felizmente, superamos essa época. E nem tudo na tecnologia nuclear está relacionado à destruição. A energia utilizada nessas armas podem ser aproveitada por uma civilização responsável e consciente, oferecendo um caminho promissor para o futuro. Dominar a fusão nuclear pode ser o último passo necessário para nos tornarmos uma civilização com acesso a energia limpa, barata e eficiente. Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se e deixe seu like, pois isso é muito importante para trazer cada vez mais curiosidades e conhecimento para vocês.